Bom dia, crianças. Saudades de vocês, hein? Aqui é a professora Ingrid. Nós vamos falar sobre regulação corpórea nessa aula de ciências, capítulo 3 da nossa apostila. Então, pega lá o seu livro para que você possa acompanhar a explicação. A primeira informação relacionada a este capítulo seria a homeostase. O que seria a homeostase? É um conjunto de processos que o seu corpo executa com o objetivo de te manter sempre em equilíbrio. E aí eu coloquei um conceito para vocês, condição de relativa estabilidade, da qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente para o equilíbrio do corpo. Então, aqui nós temos dois exemplos. O exemplo do menino correndo remete ao equilíbrio da temperatura, não é? Conforme o menino vai correndo, ele vai gastando mais energia, o metabolismo dele vai aumentando. Então, ele vai convertendo mais glicose em ATP, que é aquela molécula de energia que a sua célula consegue usar. E toda vez que ele transforma a glicose em ATP, que é essa molécula de energia, ele perde parte da energia da molécula de glicose na forma de temperatura. Então, conforme ele vai correndo, mais ele vai fazendo a conversão de glicose em ATP. Então, mais energia térmica ele vai liberando. Consequentemente, a temperatura do corpo dele vai aumentar, vai subir. E quando esse aumento começa a acontecer, é necessário se buscar um equilíbrio, porque se a pessoa aquecer demais por conta, por exemplo, dessa atividade, ela começa a danificar os seus próprios sistemas, as suas proteínas e todas as outras coisas. Então, é importante liberar o suor, porque o suor, sendo frio, né, e constituído por água, a água presente no suor vai armazenar a energia térmica presente na superfície da pele, essa energia térmica excessiva, e quanto mais energia térmica essa molécula de água absorve, mais rápido ela evapora, e, consequentemente, a pessoa se livra daquela temperatura excessiva. Então, o suor é uma forma de buscar o equilíbrio, de regular a temperatura. A mesma coisa é quando você fica arrepiado por conta do frio. Não é? Quando o pelo ele fica arrepiado, isso quer dizer que o músculo eretor, que é um músculo ligado ao folículo piloso, ele contraiu. E quando a célula contrai, gasta energia, consequentemente converte glicose em ATP e daí então parte da energia perdida na forma de temperatura. Então, perceba que a atividade muscular está acontecendo para gerar temperatura. Você está no frio e aí então você começa a gerar a temperatura porque você é um indivíduo endotérmico, ok? Indo para o próximo slide, nós temos os fatores que afetam a homeostasia. Né? Nós temos fatores comportamentais, ambientais e genéticos. Fator comportamental, quando você não bebe água, você promove um desequilíbrio no seu corpo, né? Uma perda da homeostasia, uma vez que as reações químicas elas acontecem em meio aquoso. Se você não bebe água e só perde água pelo suor, pela urina, enfim, pelas excretas, a tendência é que essas reações fiquem comprometidas. E no caso, quando você se expõe excessivamente ao sol, você vai começar a perder muito líquido, vai gerar radicais livres, né? Por conta dessa exposição excessiva. Então, você também afeta a homeostase do seu corpo, o equilíbrio, né? Então, fatores ambientais, a exposição a excessos, né? De temperaturas, né? Ou, no caso, uma temperatura a extremos, melhor dizendo, uma temperatura muito fria ou uma temperatura muito quente. Quanto à fonação, ela é responsável pela comunicação verbal. Em relação à coordenação, né, nós temos a coordenação, que é como se fosse a regulação nervosa e endócrina. Né? A regulação nervosa é executada pelo sistema nervoso central, né, que envia mensagem para o corpo inteiro, e aí então comanda as funções do corpo, incentivando e até mesmo inibindo as suas funções. E a endócrina atua no organismo pela liberação de substâncias, como, por exemplo, os hormônios, não é? Enfim. Em relação à conservação da espécie, nós temos a reprodução. E aí nós temos um slide mais detalhado para falar sobre ela. A primeira reprodução assexuada que veremos é a bipartição ou cisparidade. É muito comum em seres unicelulares, como, por exemplo, as bactérias. Nós temos uma célula que duplica tudo o que tem e divide-se em duas idênticas. Aqui não há variabilidade genética e também é uma reprodução muito rápida, uma vez que não se precisa de dois indivíduos para fazê-la. Aqui nós temos também
é a reprodução assexuada chamada brotamento, onde você observa que o indivíduo dá origem a um outro através de um broto, por isso que o nome é brotamento. Assexuada, sem variabilidade genética, não é isso? Rápida também. Aqui embaixo nós temos a fragmentação, onde um indivíduo, quando tem o corpo fragmentado, dependendo de onde for fragmentado, pode originar cada fragmento um novo indivíduo. Reprodução assexuada, sem variabilidade genética e mais rápida, ok? A reprodução assexuada, então, no geral, é mais rápida, não tem variabilidade genética e tem um baixo gasto energético. Vamos falar agora da reprodução sexuada. Tem um alto gasto energético, é mais lenta porque precisa de indivíduos envolvidos na reprodução, indivíduos diferentes envolvidos na reprodução, e tem variabilidade genética porque mescla o material genético, ou seja, o DNA dos indivíduos envolvidos. Aqui nós temos a postura de acasalamento das planárias, que pode ter tanto reprodução assexuada como sexuada, e aqui a formação das planárias jovens. E aqui nós temos uma fecundação humana, não é isso? Quando o espermatozoide penetra no óvulo, forma um indivíduo, não é um zigoto. Quando acontece de uma fecundação só originar 2 indivíduos, nós temos o caso dos gêmeos univitelinos. Então, você tem um zigoto que sofre sucessivas divisões celulares, em vez de formar um embrião, formam-se 2. E eles são idênticos, ou univitelinos, né? Monozigóticos, por quê? Porque eles partilham do mesmo DNA, o que existia no óvulo e no espermatozoide. Quando são gêmeos não idênticos, ou seja, dizigóticos, bivitelinos, fraternos, você tem 2 fecundações acontecendo, ou seja, 2 óvulos, 2 espermatozoides. É como se fossem 2 gravidezes acontecendo ao mesmo tempo. E aqui nós temos as reproduções especiais. Nós temos o caso da transformação, onde você tinha uma célula, né? E essa célula bacteriana, por exemplo, morreu e as partes do DNA dela ficam dispersas no meio. Vai lá uma outra célula bacteriana e se apropria desses fragmentos de DNA da célula que morreu. Consequentemente, quando ela faz isso, as características que estavam inseridas nesse material genético, ela agora passa a assumir. Então, por exemplo, se essa bactéria que morreu ela era resistente ao antibiótico porque produzia uma substância X que era determinada por esse fragmento de DNA, se essa célula absorve esse fragmento de DNA, agora essa célula será capaz de produzir essa tal substância que a torna, por exemplo, resistente a esse antibiótico. Bom, então aqui é a transformação, é uma forma especial de reprodução. Por quê? Porque tem aqui a inclusão do material genético de uma célula bacteriana em outra, não é isso? Por que é especial? Porque não se formou uma nova bactéria, mas sim aumentou a variabilidade genética. Então, é tida como uma reprodução especial sexuada, ok? E aqui nós temos a transdução. Como é que funciona a transdução? Existe um vírus chamado bacteriófago que só contamina células bacterianas. Esse vírus insere na célula bacteriana o DNA dele, que se anexa ao DNA bacteriano. E aí, então, essa célula bacteriana agora ela pode seguir dois processos, né? Esse DNA inserido aqui do vírus pode se manter inativo e ela pode se reproduzir. E toda vez que ela se reproduz, esse material genético é reproduzido junto com ela. Então, todas as células filhas resultantes dela que sofreu a contaminação viral também terão a carga genética viral. É um ciclo chamado de ciclo lisogênico. Mas esse ciclo lisogênico, a qualquer momento, pode se converter em um ciclo lítico. O que determina um ciclo lítico? É quando a célula bacteriana, ao receber o material genético do bacteriófago, esse material genético do bacteriófago se torna ativo e faz com que essa célula bacteriana produza agora estruturas para constituir novos vírus. E depois que os novos vírus são constituídos, essa célula se rompe e os vírus são liberados para o meio externo para ganhar novas bactérias. Esse é o ciclo lítico. O que faz com que um ciclo lisogênico vire um ciclo lítico ainda não se sabe. Beleza? Então, isso aqui chama-se transdução, esse tipo de reprodução sexuada especial. E aqui nós temos a conjugação. Nós sabemos que as células bacterianas elas têm o seu DNA padrão e algumas células apresentam um DNA circular molecular chamado plasmídio. Não são todas as células bacterianas que têm, mas algumas têm. E então, o que acontece? Essa célula bacteriana ela também tem uma estrutura chamada fímbria sexual, que é como se fosse um canal.
e ela doa parte do plasmídio, que é um DNA molecular, para outra célula bacteriana que não o possua. Depois que isso acontece, ela recolhe a sua fibra sexual e a porção do plasmídio, que é esse DNA molecular que permaneceu na célula bacteriana, vai servir de molde para a construção daquele fragmento que foi doado. Em contrapartida, o fragmento doado vai servir de molde para construir o fragmento que não foi doado. E agora, de uma célula com plasmídio, você passa a ter 2 células bacterianas com plasmídio. Novamente, não formou um novo ser vivo, não formou uma nova bactéria, porém aumentou a sua variabilidade genética. Aqui nós temos um outro caso, que é a partenogênese, que mostra que é possível um óvulo não fecundado dar origem a um indivíduo, como, por exemplo, no caso das abelhas. Então, quando o óvulo da abelha é fecundado, dá origem ou a uma operária ou a uma rainha. São fêmeas. Quando não é fecundado, dá origem a um zangão. Bom, então nós vamos ficar por aqui e eu vou deixar esse recado carinhoso para vocês. O impossível é desculpa para o desistente e desafio para o vencedor. Um beijo, fique com Deus.